Bom, pessoal, vamos resolver agora então a questão 4 da prova, que é o seguinte: faça um algoritmo em português estruturado que leia um valor x e escreva na tela sua imagem f de x de acordo com a seguinte função. Então, a gente sabe que uma função ela relaciona um valor x com um valor f de x, que é o valor da função, né? E a gente vai ter, normalmente a gente tem um gráfico. Mas, em geral, seria o seguinte, ó, por exemplo, se a função fosse f de x, sendo a função essa aqui mesmo, é uma função de várias sentenças, tem 4 sentenças. E vejam já que depende de um teste, ó, depende de uma condição. Ou seja, se eu tiver x igual a x menor ou igual a 1, compreende todos os números menores ou iguais a 1. Se x for igual a 0,5, por exemplo, qual o valor do f de x, de f de x? F de x, ou f de 0,5, seria igual a x menor ou igual a 1, o valor de f de x é 1. Se x for igual a 1, x menor ou igual a 1, significa o quê? Que f de 1 vai ser igual a 1 também. Agora, se o x for maior do que 1 e o x for menor ou igual a 2, o valor de f de x vai ser 2. Então, se eu pegar x igual a 1,5, a gente vai ter aqui o f de x, que seria o f de 1,5, o valor da função para x igual a 1,5 seria 2. Se eu tivesse x igual a 2, 2 também estaria nesse intervalo, menor ou igual a 2. Se x for igual a 2, f de 2 daria 2 também. Tá? X nesse intervalo, f de x vale 2. Agora, vamos pegar um x nesse outro intervalo, entre 2, x maior que 2 e menor ou igual a 5. Se o x for 3, por exemplo. Se o x for 3, f de x vai ter que valer x ao quadrado. Então, a gente tem que fazer um algoritmo que vai ler o x. Quer dizer, vai pedir para a pessoa digite o valor de x. A pessoa vai digitar 3, por exemplo. O programa vai ter que escrever na tela a imagem, né, f de x, o valor de f de x, que nesse caso seria o que? 3 está entre 2 e 5, seria 3 ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Nesse caso, seria igual a 9. Se o x for igual a 10, por exemplo, 10 é maior que 5, estaria nessa última sentença. Então a gente teria f de 10 igual a 10 maior que 5, 10 ao cubo. Dez elevado ao cubo. Usaria essa função. Daria 1000. Tá? Então vejam só, a gente tem uma função que vai relacionar com o x, vai ser dado como entrada o x. Ó. Vai fazer um programa que vai ler
o valor do x. E vai escrever na tela o valor de f de x. E aí tem 4 possibilidades. Então a gente já percebe, ó, C. Vejam, tem a palavra C. Vai ter testes. Tem mais de uma maneira de resolver esse problema. Nós vamos resolver usando as duas estruturas que a gente aprendeu. Primeiro, vamos fazer o esqueleto desse programa. Sempre vamos ter a palavra algoritmo. Vamos botar o nome do programa, exercício 4. Depois a gente tem a palavra var. Aqui embaixo a gente vai ter a declaração de variáveis. Depois a palavra início. E a palavra fim, algoritmo. Entre início e fim algoritmo, ou seja, aqui é que vai nosso programa. Aqui vai declaração de variáveis. Então, aqui em var, que variáveis eu vou ter? X. E eu poderia também colocar a variável f de x, depende de como eu vou fazer o meu programa. Eu vou colocar assim fx, tá? 2 pontos. Que tipo de variável? Que tipo de variáveis vão ser essas aqui? Como a gente viu, o x ele poderia ser 0,5, podia ser 1,5, pode ser valores quebrados, então tipo real. Tá? Pois, já fizemos declaração de variáveis. O que nosso programa tem que fazer? Ler o valor de x, primeira coisa. Fazer um programa que leia um valor x. Como é que é uma leitura? Composta de 2 instruções. Primeiro a gente manda o computador escrever uma mensagem que vai indicar ao usuário o que tem que ser digitado. Né? Então, digite x. Depois que o usuário já foi informado sobre o que ele tem que digitar, a gente vai dar ao computador a instrução leia, que vai pegar o valor digitado pelo usuário e vai salvar uma variável. Qual variável eu vou salvar? Variável x, que eu já declarei ali em cima. Pronto, fizemos a primeira parte do programa. Agora, escreva sua imagem f de x de acordo com a seguinte função. Então, como é que eu faço para escrever a imagem de acordo com a função? Bom, a gente viu que tem testes, ó. Dependendo do valor de x, vai ser o valor que eu vou ter que escrever. Então, uma das maneiras de resolver esse programa é usando a estrutura de controle condicional simples, aquela que não tem o senão, é a simples. Como é que é o esqueleto dela? Se, então, fim C. Se, então, fim C. Essa é a estrutura, a gente tem que completar com uma condição e aqui dentro vai as instruções que vão ser executadas caso seja verdadeiro a condição. Qual a primeira condição? X menor ou igual a 1. Se o x é menor ou igual a 1, então o que eu tenho que fazer? O f de x vai valer 1. Então eu vou colocar assim, fx igual a 1. Próxima condição, próximo teste. Ó, vamos dizer que o x fosse 2. 2 menor ou igual a 1, falso. O programa ia seguir adiante. Então, vamos para a próxima condição. Se fosse x igual a 0, 0 menor ou igual a 1, sim, f de x seria 1. Tá? Então, próxima condição. X é maior que 1 e menor ou igual a 2. Então, se 1 é menor do que x, e vejam que aqui a gente vai usar o operador lógico e. A gente vai ter uma condição composta de 2 partes, e as duas têm que ser verdadeiras. X é maior do que 1 e x é menor
ou igual a 2. Né? É isso aqui, a mesma coisa, só que escrito de outra maneira. Porque não teria como colocar essa condição dessa maneira. O computador não entende dessa forma. Porque seriam dois testes, né, na realidade. Se x é maior que 1 e se ele é menor ou igual a 2. Então a gente escreve dessa maneira. Se for verdadeiro, então, a gente sabe que o f de x é igual a 2. Tá? Se der verdadeiro, ó, x igual a 1,5. 1,5 é maior que 1? Verdadeiro. 1,5 menor ou igual a 2? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. F de x seria 2. Ia passar a ser 2. Se desse falso, por exemplo, x igual a 0. 1 é menor do que 0? Falso. 0 é menor ou igual a 2? Verdadeiro. Falso e verdadeiro? Falso. Ou seja, o programa ia seguir adiante, não ia entrar nessa parte. Então, o que eu vou fazer? Então, se não foi essa aí a faixa do x, se o x não está nessa faixa aqui, entre 1 e 2, vou ter que fazer outro teste. Se 2 é menor do que x é maior do que 2 e x é menor ou igual maior que 2 e menor ou igual a 5, então f de x seria igual a x ao quadrado, x elevado ao quadrado. Por último, né, se não for verdadeiro esse teste, ó, se x for 10, por exemplo, 10 é maior, 2 é menor que 10, verdadeiro. 10 é menor ou igual a 5, falso. Se a gente tem falso e verdadeiro, dá falso. Então o programa seguiria adiante. Para a última situação, se o x maior que 5, é o último teste, então vou colocar já o fim C, delimitar, para não esquecer o fim C, é bom já, quando escreve o esqueleto da estrutura, já coloca o fim C. Então, nesse caso, x maior que 5, o f de x, ó, se x maior que 5, f de x vale x ao cubo. Então, vou colocar x elevado ao cubo, é f de x igual a x elevado ao cubo. Bom, no final, ó, eu já determinei o valor da variável f de x, né? Li o valor de x, determinei o valor de f de x de acordo com testes. Ou seja, o programa vai entrar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Vai ter um dos 4 valores, dependendo dos testes. Mas a gente tem que, além de determinar o valor de f de x, a gente tem que escrever na tela. Então, falta ainda escrever na tela. Ué, fim algoritmo está aqui, ó. Ficou errado isso. Aqui é fim C. Né? C, fim, então fim C, fim C, fim C, fim C. O fim algoritmo é aqui na realidade. Não, só está faltando escrever na tela o valor de f de x, então vamos colocar assim, ó. Vamos escrever. Escreva, vou mandar o computador escrever. O que? Aqui eu vou colocar da seguinte maneira, ó, f de x, vou colocar uma mensagem, por isso aqui tem aspas, ó. Quando tem aspas é escrito exatamente como está entre as aspas. E do lado, ou seja, aqui,
onde está o cursor, do lado de f de x eu quero que apareça o valor da variável x, o valor da variável f de x, quer dizer. Então vou colocar fx, que é a variável aqui que já foi determinada, ó, se ela é o valor da função. Então aparecer na tela, o que essa instrução faz? Ela escreve essa mensagem, f de x igual, e do lado vai escrever o valor da variável f de x, ó. Que essa é a diferença, a gente já viu que essa é a diferença quando tem aspas e não tem. Numa instrução de escreva só tem duas possibilidades, ou tem aspas ou não tem. Quando tem aspas, é escrito exatamente o que está entre as aspas. Quando não tem aspas, é uma variável. É escrito o valor dessa variável. Tá? Vamos testar nosso programa e ver se ele funciona. Se eu pegasse x igual a x na primeira região, nessa região aqui, por exemplo, x entre 2 e 5, x fosse igual a 3. Ia ser escrito isso na tela, digite x, a pessoa ia digitar 3. 3 é menor ou igual a 1? Não, o programa ia seguir adiante. Não ia entrar aqui, o programa ia seguir adiante. 1 é menor do que 3, verdadeiro. 3 é menor ou igual a 2, falso. Verdadeiro e falso ia dar falso. O programa ia seguir adiante. Não entrou aqui também, então seguiu adiante. 2 é menor que 3, verdadeiro. 3 é menor ou igual a 5, verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Então o programa ia entrar nesse teste, tá? Nessa estrutura. E aí ia salvar na variável f de x, ó, aqui eu botei errado, ó, que tem que ser 2 pontos igual, porque é uma atribuição, tá? O que é uma atribuição? Uma atribuição é quando a gente salva um valor em uma variável. A gente coloca um valor, no caso aqui, ó, por exemplo, paramos aqui. Vai ser calculado o valor de x ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. Esse valor vai ser salvo na variável f de x. Vai ser calculado aqui, ó, 9. E vai ser atribuído, por isso que é chamada de atribuição, e vai ser atribuído ou salvo na variável fx. Tá? A gente tem que usar o dois pontos igual, é o operador de atribuição. O igual a gente usa só em testes, ó, por exemplo, poderia ter um teste. X igual a 1, esse aqui é um operador relacional, vai resultar verdadeiro ou falso. Dois pontos igual é o operador de atribuição, ele salva um valor numa variável. Tá? Então, a gente viu então que se o x fosse 3 e entrar nesse teste, fx valeria 9. Fez essa linha, segue adiante. 3 é maior que 5, falso. O programa segue aqui. Segue depois do teste, vai lá para o... Testou aqui, falso, pula para cá. E aí vai escrever na tela f de x, essa mensagem, igual... Aí do lado vai aparecer o valor de fx, que é 3. Vai aparecer fx igual a 3. Tá? Então é isso aí. Essa é uma maneira de resolver esse programa, fazer esse exercício. Outra maneira é utilizando a estrutura condicional composta, que é a estrutura que tem o senão. Se, então, senão, fim se. Aqui a gente tem que colocar a condição. Se essa condição for verdadeira, o programa vem para cá. Se a condição for falsa, o programa vem para cá para o senão. Fazer um primeiro teste. X menor ou igual a 1. Se for verdadeiro, fx igual, dois pontos igual,
A1, é a primeira região aqui, a primeira sentença. f de x seria 1. Se não, se o x não é menor ou igual a 1, é porque ele é maior que 1. É lógico que ele é maior que 1. Então, ele vai estar em uma dessas outras sentenças, estaria em uma dessas três condições. Tá? Eu já testei, que já tenho a conclusão de que ele é maior que 1. Ó. Então, não preciso testar isso aqui. Só preciso testar se x é menor ou igual a 2. Então, vou fazer o teste. Aqui no lado falso, ó, vou testar se o x é menor ou igual a 2. Se for, já vou colocar o esqueleto da estrutura. Se, então, se não, fim C. Tá? Se for verdadeiro que x é menor ou igual a 2, a gente já sabia que ele era maior que 1. Agora a gente viu que ele é também menor ou igual a 2. Então o valor de f de x, a variável f de x, a gente vai atribuir o valor 2. Se não, caso tenha sido falso, x menor ou igual a 2 deu falso. É porque o x não é menor e nem é igual a 2. Então ele é maior que 2. Ou seja, está para cá, ó. Ou x está aqui, ou x está aqui. A gente já viu que ele é maior que 2. Eu não preciso fazer essa parte da condição do teste. Só esta. Então, vou testar se o x é menor ou igual a 5. Se for, então, já vou completar o esqueleto da estrutura. Toda alinhada, ó, senão, o senão desse teste tem que ser alinhado com ele. E sempre vou ter o fim C. Se for verdadeiro nesse ponto do programa que o x é menor ou igual a 5, a gente já sabia que se veio para cá, se veio para essa parte, ó, se veio para o senão desse teste, era porque o x era maior que 2. Tá? Então o que estava faltando? Ó, o x já era maior que 2. Faltava testar se ele era menor ou igual a 5. Então se for menor ou igual a 5, eu sei que o f de x vai ter que ter o valor x elevado ao quadrado. Por último, ó, se der falso esse teste, ó, x menor ou igual a 5 deu falso, x não é menor nem igual a 5. X só pode ser maior que 5. Então se o programa vier para cá, para esse ponto, se chegar nesse ponto é porque o x é maior que 5. E aí eu não preciso testar mais nada. Se foi para aquele ponto, x é maior que 5, o valor de f de x teria que ser x elevado ao cubo. Tá? Deu, ó. Com esses testes eu já determinei os possíveis valores de f de x. No final, ia ter que novamente escrever e teria que escrever na tela esse resultado. Vamos testar um caso desse teste, desse programa. Depois em casa vocês testem os demais e testem também o primeiro programa, usando a estrutura de controle condicional simples. Então, ó, vou executar aqui passo a passo. Foram criadas as variáveis x e f de x, começam com valor 0.
Agora a linha em azul vai ser executada. Escreva, digite X. Foi executada essa linha, colocou a mensagem. Acho que eu apertei F9 sem querer. Aqui ele já deu o resultado. Tem que ir de novo, passo a passo. Eu não posso apertar o F8 por causa desse programa de gravação do vídeo, que ele termina quando se eu apertar F8. Então, ó, vejam, esta linha, ao ser executada, escreveu na tela a mensagem, entre aspas, digite X. Essa linha leia X, o que ela vai fazer? Coloca o cursor na tela, esperando que o usuário digite o que foi pedido. Eu vou testar X. Aqui só uma coisinha aqui que está ruim. Aqui esse C não teria que ter alinhado ali com o. Ih, os alinhamentos estão todos errados. Fica ruim da gente enxergar. Agora sim, ó. C, C não fim C, primeiro teste. Segundo teste, também C, C não fim C alinhados. E o último teste, C, C não fim C alinhados. Tá, agora sim. Vamos novamente lá. F8. F8. Escreveu a mensagem na tela. Vai ler o X, vou testar com X igual a 3, por exemplo. X é menor ou ó, o programa chegou nessa linha, vejam que executado de cima para baixo, linha por linha. X é menor ou igual a 1, X vale 3.